Muito bem, conforme anunciamos, estamos recebendo hoje nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo, coreógrafo, ator, cantor, bailarino, diretor, Ciro Barcelos, integrante do antológico grupo Dizzy Croquettes. Fala, Ciro, sempre um prazer te receber aqui, viu? Olá, Danilo, prazer igualmente meu, mais uma vez, né? Que bom, sempre muito bom estar com vocês aqui, participar de toda essa equipe desse programa que nos apoia tanto a todos nós artistas. Vamos colocar o papo em dia, né? Porque o Ciro tá aqui para dividir as novidades da carreira, os novos projetos, falar de um grande musical que tá em cartaz aqui em São Paulo, no Teatro Itália, que é o Dizzy Croquettes Sem Censura, né? Que reconta a história do grupo desde as origens, né? Desde o início, como tudo começou, a formação, né? Até o sucesso que foi São Paulo, Rio de Janeiro, em todo o Brasil, o convite a se retirarem do país, né? E foram então para a Europa, isso por conta da censura, da ditadura militar, o apoio que vocês tiveram da Liza Minnelli, enfim, um musical lindo que a gente vai ter oportunidade aqui de contar detalhes, né, passar aqui o serviço, as datas, tudo direitinho, mas, bom, dizer também que eu já fui na estreia, né, já conferi de pertinho essa história sendo contada, e o texto é teu, a direção também, texto e direção, Ciro? Sim, o texto é meu, texto, direção, coreografia, figurino... E você tá em cena também, claro, com todo mundo ali, né? Ali em cena, né? Ainda, né? Aqui aos 71 ainda tô em cena lá com essa garotada. Mas olha, me conta o seguinte, alguns espetáculos, né, contaram a história de vocês, né? A gente já até conversou aqui na rádio em outros anos, em outras oportunidades, né? O que difere agora desse espetáculo Dizzy Croquettes Sem Censura, né? Porque, como eu disse, eu fui assistir e vocês não escondem nada, vocês não colocam panos quentes em nada, vocês contam a verdade, como foi, o que aconteceu, como os integrantes foram se conhecendo, enfim, a história do grupo, né? O que difere agora esse texto de outros trabalhos, hein, Ciro? Sim, o Dizzy, na sua origem, ele foi concebido num formato de quase show, né? Digamos assim, que era um mixer de teatro de revista com um musical de Broadway, porque tinha lá o Lenny Dale, né? Que era o nosso diretor e coreógrafo americano. Então, e esquetes de humor. Não era uma peça com uma dramaturgia, né? Agora, e as outras versões também, igualmente. Mas agora eu me propus a escrever realmente a história do Dizzy, a nossa história nunca contada. Ela foi documentada através do documentário da Tatiana Issa, que é lindo, um grande sucesso. Mas a história mesmo, com pormenores, né, bastidores, o que significava esse grupo, como é que nós nos relacionávamos, tudo isso não havia sido contado ainda. Então, o que difere é isso. Nós temos aí uma peça de teatro com dramaturgia, com os personagens sendo vividos por outros atores, né? E também com toda a linguagem do Dizzy Croquettes, trazendo esse humor dentro desse formato do teatro de revista, essa técnica, né? Essa técnica de dança que vem ainda, é uma herança ainda do Lenny Dale. Eu, como coreógrafo e aprendiz dele, então trago isso também para o espetáculo. Ciro, como que é pra você, hein, agora? Você tá em cena junto ali com jovens talentos, né? Contando a sua própria história. Você está sendo retratado no espetáculo, né? E você, Ciro, se alterna entre o Ciro, entre você mesmo, e você também faz o Lenny, não é isso? O Lenny. Como que é isso, assim, na sua cabeça, né? Eu acho que se alguém te falasse lá atrás, né, pro Ciro, jovenzinho de 17 anos, que começou ali, né, enfim, nos movimentos todos, de que essa história estaria sendo contada em 2025 no musical e que você estaria fazendo parte disso, acho que você não iria acreditar, né? Cara, realmente não. Eu inclusive, não era a minha intenção no começo, né? Eu ia apenas fazer o narrador, que é o Ciro presente, né? O Ciro atual, com o rapaz, o ator que interpreta o Ciro mais jovem, que é o Daniel Suleiman, e um outro ator interpretando o Lenny Dale. Mas no decorrer da montagem, fui me convencendo assim de que eu convivi muito com o Lenny,
Então o Lene está assim na minha pele, está no sangue, né, na veia. Então acabou que eu optei por fazer o Lene Dale também. É um trabalho, para mim é surpreendente, porque eu digo que é uma constelação familiar. Digamos assim, espiritualmente e psicologicamente falando, né? Porque eu estou simplesmente revivendo um tempo da minha vida da maior importância, que é, como eu digo no espetáculo, que me deu régua e compasso. Eu tinha recém saído do RER com 17 anos, 18, comecei o DISI, e foi uma relação de trabalho profissional, de vida, que durou praticamente 10 anos, né? Então, cara, é muito louco, porque, veja você, eu agora estou ali de Lene Dale, dizendo para o Cirinho aquilo que o Cirinho escutava do Lene. Então, tem todo um processo aí, é uma psicanálise mesmo, né? Porque no processo todo, eu venho até compreendendo melhor, sabe? Digerindo melhor coisas que eu lá, muito jovenzinho, como aprendiz, escutava do Lene como meu mestre maior, né? Na medida em que eu estou repetindo isso e dizendo para o Ciro agora. Então é um tete-a-tete, assim, Ciro, Lene, Cirinho, o tempo inteiro, que haja emoção, haja coração. Em que momento caiu a sua ficha da importância, do tamanho, do que vocês construíram, do legado que vocês deixaram, as referências todas para inúmeros diretores, atores, bailarinos, gente do teatro musical, gente da comédia também, porque o texto do Wagner era muito bom, ele tinha o timing para comédia, as esquetes, os personagens. Em que momento da sua vida você parou para pensar, uau, eu fiz parte disso, eu fiz parte desse movimento? Bem, na verdade, essa consciência de ter feito parte desse movimento e fazer parte da história da nossa cultura, né, do país, eu sempre tive, né? Lá nos anos 70 eu era muito jovenzinho, né? E nós mesmos não tínhamos assim, essa consciência, a gente ia fazendo. Íamos fazendo o espetáculo e as coisas acontecendo surpreendentemente nas nossas vidas, né? Um sucesso atrás do outro, e Europa, e exílio, essa coisa toda. Mas, obviamente, isso foi amadurecendo na minha vida e eu fui, então, cada vez mais, hoje, distanciado, embora dentro, agora com esse espetáculo, mas eu fui conseguindo perceber e entender melhor a importância desse trabalho, o quão importante foi e me surpreendo mesmo, né? Porque eu falo, cara, como é que a gente conseguiu fazer isto nos anos 70, em plena ditadura militar, e ainda dar essa volta por cima, né? De sair do país a tempo, porque saímos a tempo, se não saíssemos naquele momento, provavelmente eu não estaria aqui hoje. Ainda atravessar o oceano e ir parar em Paris e ainda sermos acolhidos por aquelas grandes celebridades todas internacionais que nos acolheram, nos mimaram, nos embalaram e nos proporcionaram aquele sucesso enorme. Então, sobretudo, respondendo melhor ainda a tua pergunta, a partir dessa tomada de consciência que eu decidi agora fazer esse espetáculo. Eu falei, não, está na hora realmente de levar essa história para a cena. Não, eu perguntei isso porque a história de vocês virou documentário, um belíssimo documentário por sinal, ou seja, ganhou as telonas. Teses, né, de trabalhos de conclusão de curso, aí de mestrado, de doutorado, várias universidades também em cima de tudo que vocês construíram, né? Espetáculos musicais, agora um espetáculo contando a própria história de vocês, que a gente vai passar o serviço, está em cartaz no Teatro Itália. Então é isso, às vezes você vai descobrindo aos poucos, né? Você vai vendo as pessoas que você atingiu, que você impactou, conhecendo às vezes um figurinista que se inspirou num figurino de vocês, sem falar da dança, né? Daí a gente vai falar num capítulo à parte da construção de tudo que o Lene Dale deixou, não é? Pra música, deu hélices a Elis Regina, né? Opa, deu a hélice Regina, né? Vem a partir dele, aqueles movimentos do braço em arrastão, né? Exato. No festival, né? Mas,
Ciro, eu queria dividir aqui esse bate-papo em duas partes, né? Entender e conhecer um pouco mais da sua história, porque existe, né? Um Ciro antes, né? Dos Dizzy e depois, né? Você é natural de Porto Alegre. Eu sou natural de Porto Alegre. Sou nascido em Porto Alegre, criado no Rio de Janeiro. Eu fui com 6 aninhos de idade para o Rio de Janeiro. Pro Rio com 6 anos, né? Mas ainda em Porto Alegre, você já participava ali, Clube do Guri, programas de rádio, já tinha uma desenvoltura, né? Tem essa história. Eu comecei muito pequenininho, porque fui muito influenciado pelos meus pais, né? Meu pai tinha uma veia artística forte. Ah, é, Ciro? Forte, era poeta e foi dançarino de tango, nos cassinos em Santos, quando jovem. Eu segui meio que a trilha do meu pai, porque meu pai também fugiu de casa, né? Na época. Era Ciro também, né? Era Ciro também. E então eu já no Rio Grande do Sul, na minha primeira infância, eu tocava, como todo menininho gaúcho, eu tocava sanfoninha, né? Acordeon, lá é acordeon, gaita, né? Tocava gaitinha. E o meu pai me inscreveu no Clube do Guri, né? Que era aquele programa famoso da Rádio Farroupilha, né? Rádio Gaúcha. Lá foi a minha primeira entrada em cena. Eu tinha 7 anos de idade, 6 para 7. E lá fui eu pro Clube do Guri tocar gaita, né? Eu me lembro, tá na minha memória eterna, porque todas as crianças chegavam lá na hora e amarelavam, né? Porque quando queriam, mas quando chegava e via, era auditório, né? Aí não queriam entrar. E eu tenho essa história que eu sempre conto, que a Elis, ela já mais velha que eu, claro, e já tinha passado por todos os programas, já tinha ganho todos os prêmios, então ela era já a secretária do programa. E ela que puxava, ela que arrastava as crianças pro palco, porque as crianças começavam a chorar, não queriam entrar, e ela tinha essa função, entendeu? Então eu brinco sempre, eu me honro dizendo, né, que depois mesmo, já ao longo da minha vida, conhecendo bem ela, contei essa história, que eu fui arrastado pro palco pela primeira vez pela Elis. E, bom, depois a minha família se transferiu para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eu comecei logo a estudar teatro na escola, fiz... figuração na Globo, não foi? Algumas coisas, alguns trabalhos? Inicialmente figuração mirim, virei ator mirim da Globo, participei de várias novelas, enfim, fui construindo a minha carreira assim, e estudando teatro e até que a minha família voltou para o Rio Grande do Sul. Mas até esse momento, você sabia que você queria seguir a carreira artística? Era um hobby? Era algo que você gostava e te dava prazer? Qual que era o seu entendimento aí? Danilo, eu sabia desde pequenininho, porque o meu pai justamente acabou comprando uma gaitinha para mim, me colocou para estudar acordeon, porque eu já pequeno, reza a lenda, meus irmãos me contam, que eu já chegava do jardim de infância e sentava na soleira da porta, assim, nós morávamos numa casa ali no Menino Deus, sentava na soleira, olha como já era o artista querendo se fazer notar, né? Porque eu sentava na soleira da porta, na calçada, e ficava com a minha pastinha do colégio tocando e cantando como se fosse uma gaita. E as pessoas já se encantavam com aquela criancinha ali, 5 anos de idade, né? Enfim, então eu sempre tive isso, e de muito cedo eu já era admirador dos artistas, escutava rádio, os programas de música, minha mãe cantava muito dentro de casa também, então eu já era fã de Ângela Maria, dessa turma toda, né? Sempre soube, sempre, e não houve nenhum momento na minha trajetória, da minha primeira infância, segunda, adolescência, em que eu tivesse dúvida de qual seria a minha profissão. Você era o caçula dos irmãos? Eu era o caçula, sim, sou o caçula. E aí vocês foram todos para o Rio de Janeiro com 7 anos, né? Você ficou um período lá. Fiquei. De quanto tempo? Eu fiquei até os 16 anos de idade. E aí depois eles voltaram para Porto Alegre? Aí meu pai voltou para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, e foi quando se deu... porque aí Porto Alegre já não cabia mais dentro de mim. Eu já estava Rio de Janeiro, TV Globo, enfim. A coisa era tão forte que eu chegava a driblar, porque teve um período que meus pais não me deixavam mais fazer a Globo, porque estava influenciando muito nos meus estudos, né? Estava criando problema. Mas eu saía de casa de uniforme, eu estudava no colégio anglo-americano, eu saía de uniforme
e ia para Globo. E fazia lá os trabalhos lá na Globo. Fazia as coisas, morrendo de medo da câmera me focar muito para eles não verem. Então eu ficava escondido. Mas você vê, já era um desejo muito grande de estudar, de estar ali vendo os atores atuando, né, os grandes atores e tudo. Mais propriamente do que aparecer, né? Eu considerava que faltar aula para mim era não ir gravar na Globo. Mentira, o pato venha cantar tua alegria de quen, quando barrego sou eu de peito, para cantar bem o samba, terra, o ganso, gostou da tua preta, quen, eu preciso de que se assim, vem, que o pateco ficará bem, muito bem, na beira da lagoa, na folha ensaiava pra começar, o tico, roubar, a voz do pato era tudo que sai, Mas daí esse período, né, que você voltou para Porto Alegre até o Ré, você ficou lá meio a contragosto, mas tocando a sua vida, é isso? Sim, fiquei estudando e também já logo me colei com um grupo de teatro lá de Porto Alegre, né? E continuei estudando e já começando a fazer umas coisas com eles, né? Mas foi um ano bem difícil, assim, porque eu realmente não gostava de estar de volta a Porto Alegre, me faltava o Rio de Janeiro, né? E aí o Ré passa pro Porto Alegre, né? Você foi assistir essa montagem, que tinha Sônia Braga, não é? Isso. O Nuno Léo Maia chegou a fazer também ou não? O Nuno, Armando Bogos, muita gente, Edir de Castro, Aricley Pérez, muita gente, né? Era a direção do Ademar. Era a direção do Ademar. Ademar Guerra. Ademar Guerra, isso. E aí você comprou lá, foi assistir? Eu fui assistir o Hair e me encantei. Me encantei. Quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer. Né? Então o Hair seria o primeiro grande espetáculo que eu vi de teatro na minha vida. Né? Antes eu via coisas menores, mas assim, o primeiro grande espetáculo musical foi o Hair. E bem, esse Ciro aí com 16 anos já está escutando muito Janis Joplin, Jimi Hendrix, já está ligado nessa galera toda, né? E Gal surgindo ainda, roqueira. E aí o Hair foi tudo, né? Fechou o cerco, assim, falou, vai, é aqui. Você passou a acompanhar todos os dias o Ré, em todas as sessões, já estava enturmado ali com todos, que na época era Soninha, né? Era a Sônia Braga. Não era como ela mesmo diz, né? Não era a instalação Sônia Braga. Era a Soninha do Hair, uma atriz hippie do Hair, né? E eu colei com a galera porque eu ia ver todos os dias, eles me viam lá todos os dias. Aquele garotinho, bonitinho, e eu esperava eles na saída e acabava que me arrastavam para as festas com eles e tudo mais. Eu fui ficando amigo de todos e da Soninha em especial. Até que o Buza Ferraz, que fazia na época também, ele ia deixar o elenco já após Porto Alegre. Então, em Curitiba, eles fariam uma audição para atores. E foi a Sônia que falou, vai para Curitiba, faz essa audição, faz. Porque aí nas festas me viam dançar, eu sempre tive um talento para dança intuitivo, desde sempre. E cantar e coisa e tal, faz o teste que tem tudo a ver com você, a personagem. E eu realmente entrei nessa, porém, o Hair para os meus pais era demais. Por mais que me incentivassem, né, bicho? Era demais. Porque, pô, sexo, droga, rock and roll. Lá em Porto Alegre eles chegaram, a polícia já foi em cima. Enfim, todos aquelas imprevistos, assim, que acontecia na história do Hair, né? Tinha cabelão nessa época, Ciro? Não, eu tinha o cabelo assim, já era um cabelinho. Tava já abaixo, cobrindo as orelhas. Já tava pretendendo chegar no cabelão, né? Mas meus pais só me deixavam até o pescoço, já era demais. Então eu fui para Curitiba de que modo? Eu fugi de casa. Fugiu mesmo? Fugiu mesmo. Você vê que louco, cara, porque eu escutava sempre a história do meu pai contando que ele tinha fugido de casa,
Meu pai nasceu em Santiago do Boqueirão, fronteira do Rio Grande do Sul, Uruguai, e fugiu de casa para ir para Porto Alegre, né? Atrás dos ideais dele. Foi parar em Santos como puxador de ficha, em cassinos de santo e dançarino de tango. Então, eu acho que hoje eu reconheço que muito me valendo disso, eu tive esse ímpeto e essa coragem de fugir de casa. E fugi mesmo, cara. Fugi de madrugada, fui parar em Curitiba para fazer o teste. Fiz o teste pela manhã, passei. Porém, a produção, conferindo minha ficha, coisa viu que eu era de menor, porque eu tinha 17 anos ainda, 17, quase fazendo 18. E eu me lembro perfeitamente que o Altair Lima, que era o produtor, me chamou e disse: menino, você é muito talentoso, você serve para o papel, mas você consegue uma emancipação dos seus pais? Se você consegue isso, vai e volta que a gente te espera. Que o Bus ainda vai fazer aqui em Curitiba. Eu entraria em Florianópolis. Com o mesmo pé que eu cheguei em Curitiba de ônibus, eu voltei para o Rio Grande do Sul. E eles deram? E aí não teve jeito. Aí eu conversei com a família inteira reunida, né? Padrinho, madrinha, tudo, aquelas coisas, família gaúcha. Mas me deram a emancipação, viram que não tinha jeito. E aí eu voltei de novo e ingressei no elenco. E aí seguiu então com a turnê, Florianópolis. Aí cheguei a fazer em Curitiba ainda, né? Em Curitiba eu comecei a pegar as coisas, as coreografias e tudo mais com muita facilidade. Ainda fiz em Curitiba, depois fiz Florianópolis e São Paulo, porque já era o final da turnê deles, né? Eles já estavam rodando o Brasil depois da estreia em São Paulo, e iam então para São Paulo pro extinto Teatro Aquários, que depois virou Teatro Zácaro, aquela coisa toda ali no Bexiga, que eu acho uma lástima quando eu passo ali, vejo aquele monumento ali parado, né? Enfim, e aí então viemos para São Paulo e fizemos uma temporada em São Paulo foram 6 meses aí em São Paulo, que foi o encerramento da temporada, dessa primeira temporada do Hair. Imediatamente após o fim da temporada do Hair aqui em São Paulo, você já passa a fazer o Dizzy, ou fez outros musicais, ou fez outros trabalhos, já conheceu lá a Embaixada de Marte, né? Foi imediato? O que você fez nesse período, nesse ato? Eu já no final da temporada do Hair, o Lenny Dale veio fazer um show em São Paulo, no Teatro Maria de la Costa. E eu já era fã do Lenny. Já assistia o Lenny na televisão, dançando nos programas e achava ele incrível. Não tenho certeza que ali me inspirou, me instigou muito o bichinho da dança, né? E também eu era muito fã da Elis, então tinha essa ligação, Elis, Lenny, era a minha turma, né? E quando o Lenny veio fazer o show em São Paulo, eu fui assistir, levado por um amigo em comum dele, que eu conhecia também. Fui assistir. Ele fez uma temporada que ia de terça, naquela época era terça, domingo. E como o Hair nós pegávamos na quinta, então eu consegui assisti-lo. Fui assistir, fiquei louco, né? E depois fui ao camarim e aí falei para ele que eu fazia o Hair, essa coisa toda. E ele foi assistir o Hair. Aí foi assistir o Hair e na saída depois fomos jantar juntos com outros amigos também. E ele e aí, o que você quer da vida? Porque o Lenny era muito assim, né? Ele já encontrava com você e já dizia, bom, what's happening? O que você quer da vida? Onde é que eu posso ajudar? E a dança não era muito o seu foco no início, né? Você acho que era música, acho que eram outras coisas. Era música e teatro. E teatro, né? Teatro. Muito a música, porque eu estudei acordeon, né? Violão, enfim. Mas o Lenny, então, eu estava terminando a temporada do Hair e ele me deu uma bolsa de estudo. Me convidou para estudar com ele. Ele me deu a bolsa de estudo e eu terminei o Hair e fui para o Rio de Janeiro estudar com o Lenny. Para o Rio de Janeiro. Aí eu fui para o Rio de Janeiro, porque o Lenny morava no Rio. Eu fui estudar jazz com o Lenny Dale, né? Então, tivemos aí 1 ano juntos em que eu estudava, eu acordava, fazia todas as aulas dele. Eram 3 aulas o Lenny era um grande sucesso, né?
Então, todo mundo ia fazer aulas com ele. As aulas dele eram muito concorridas. Eu fazia 3 aulas de manhã, fazia 2 aulas de noite, aí ele me botou para fazer balé clássico também. Ou seja, começou realmente a investir em mim. E eu, então, passei esse ano dedicado à dança. O Lene, ele era, americano, né? Mas fez tudo lá na Broadway, né? Vários espetáculos. Mas também tinha essa coisa de ser inquieto, né? De fazer coisas diferentes, buscar novos ares, desafios também, não é? Sim. E aí que ele vem pro Brasil e revoluciona aqui também, não é? A dança, a construção mesmo ali de corpo, né? O trabalho corporal. A gente já falou aqui da Elis, mas não só, aquela revolução que ele também se encantou com o Beco das Garrafas no Rio de Janeiro, enfim, uma infinidade de coisas, de influências, de inspirações também, não é? O Brasil é um país assim de memória curta, né, Ciro? Acho que também de não valorizar também muitos nomes, né, muitas figuras, não é? Você acha, você agora vendo com mais distanciamento e até por interpretar nesse espetáculo que está em cartaz aqui em São Paulo, você acha que ele teve o reconhecimento, foi reconhecido, está à altura aí do trabalho? Não, eu não acho não, e eu considero que esse espetáculo que eu estou fazendo, Dizia Sem Censura, ele é uma grande homenagem ao Lene, acima de tudo, né? E também vem desse meu quase que dever, porque por ter sido filho do Lene, eu acabei sendo, digamos assim, o herdeiro do Lene, né? Sou eu que cuido dos direitos autorais de imagem dele, que a família me passou e tudo mais. Então, a lembrança do Lene, ela, como tudo no Brasil, né? Hoje temos uma geração aí que você pergunta, muitos não sabem nem quem é Elis Regina, mas, né? E o Lene, então, você conversa com bailarinos, os bailarinos não sabem quem é, né? Os bailarinos mesmo que estão trabalhando comigo estão sabendo quem é o Lene Dale agora. Então, eu acho que, infelizmente, é mais um artista que caiu no esquecimento e um grande artista, um divisor de águas. O Lene Dale foi um divisor de águas dentro da história da cultura brasileira. Na música, você sabe disso bem, né? Porque o Lene é um cara que ele trouxe uma outra divisão musical para dentro da música brasileira, né? Quer dizer, Elis começa a dividir daquela maneira como ninguém mais divide, a partir do contato com o Lene. As quebradas, tudo isso, as convenções, que inclusive músicos não entendiam certas convenções que ele propunha e começaram a fazer a partir do Lene, na época que ele cantava no Beco das Garrafas. E aí na dança nem se fala, porque até Lene Dale não existiam as academias de dança, existiam as academias de dança clássica, balé clássico, né? O Lene traz o jazz para dentro, tanto que ele dava aula de jazz nessa época em academia da Tatiana Leskova, da Eugênia Fedorova, as grandes russas do balé clássico, né? E os homens começam a fazer dança, que não os bailarinos clássicos, obviamente, mas a meninada toda começa a aceitar a ideia de poder dançar sim, né? A partir do exemplo do Lene. Todo o formato de direção de shows, quando ele começou a trabalhar com o Boscoli, com o Miele, tudo aquilo é uma linguagem que o Lene Dale trouxe, cara. Então ele dá maior importância, depois ainda cria, quer dizer, encena esse Dizzy Croquettes, que foi também completamente inédito para a época, a linguagem que ele imprime, né, que foi aquela mistura de aprimoramento técnico americano, provindo da Broadway, misturado com o teatro de revista, que ele já estava misturado, porque ele chegou e foi trabalhar numa grande casa de espetáculo no Rio de Janeiro, do Carlos Machado, que era uma revista e coisa e tal. Então, ele consegue fazer um bem bolado aí, bicho, que é uma escola Lene Dale. Por isso eu acho da maior importância essa lembrança que agora esse espetáculo traz dele. Eu acho que o Lene é um cara que merecia assim, um grande documentário, sabe, garimparem mesmo a história do Lene e trazer isso à tona. Zé Croquete, Zé Croquete, Zé Croquete, Zé
croquete, zi, zi, valeu, zi, zi, croquete, zi, 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 croquete, zi. You'll love us, you'll hate us, you'll get us, zi, croquete. That's mama, I'm papa, zi, zi, croquete, zi, 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 Agora, a concepção dos Dizzy-Croquetes começou, a gente já falou aqui do Wagner Ribeiro, o texto, né? Era um texto para teatro, escrito pelo Wagner. Exato. Era uma história de uma família de mulheres, mas que seria encenada por homens. Era um texto que o Wagner tinha pronto. Essa transformação, né? Eu acho que daí subiu de patamar, transformando esse espetáculo num espetáculo musical com números de coreografia, de plumas e paetês, de acessórios, de purpurina, de muitas coisas que ganhou. Aí foi esse adicional, foi do Lenny Dale ao trabalho do Wagner, foi isso? Sim, o Wagner tinha esse texto escrito que nem se chamava Dizzy Croquetes no começo, chamava-se, Dizzy Família Croquetes, Animo, Animas, Animatus Est, era o nome do texto. Que era uma família de mulheres interpretada por homens, inspirado em duas, olha que louco, porque dois opostos, assim, inspirado no Bloco de Piranhas, do Carnaval do Rio de Janeiro, dos homens vestidos de mulher, e por outro lado inspirado na casa de Bernarda Alba, né? Então era uma Bernarda Alba carioquíssima, entendeu? Para ser encenado na Lapa, num cabaré da Lapa, né? Com um grupo de atores que se reuniam na casa dele, a casa famosa, conhecidíssima como a Embaixada de Marte, lá em Santa Teresa. Vamos chegar lá. Vocês... Bom, a gente já explicou que você já conhecia, então, o Lenny começou a fazer os cursos, as danças e tudo mais. Aí, como que você chega e como o Lenny chega à Embaixada de Marte, né? Que era uma república, podemos chamar assim ou não? Uma república. Uma república em Santa Teresa, que lá tinha o Wagner e tinha outros também. Sim, já ali, já começando se reunindo em torno. Se reunindo, né? Como que foi esse encontro? Eu estudava, então, dança com o Lenny Dale. Enfim, ali com o Lenny já... frequentando esse pessoal todo, a casa de Elis, Gal ia fazer aula com o Lenny também, enfim. E um ator, Bayard Tonelli, também estava fazendo aula com o Lenny. O Bayard me convida para ler um texto, se eu não gostaria de ler um texto, de um grupo que estaria se formando lá em Santa Teresa. Eu então fui encontrá-los. E fizemos a leitura desse texto, que era essa família de mulheres. Sozinho. Eu fui sozinho. E eles estavam precisando justamente de um ator jovem para fazer a filha caçula da família. Eu cheguei com esse propósito. Lemos o texto, eles gostaram da minha leitura e ok, vamos fazer? Vamos fazer. Essa peça que a ideia era ser encenada num cabaré da Lapa, o Cabaré Casanova, que seria também um ineditismo, porque ninguém fazia teatro em cabaré, né? Também era uma ideia genial do Wagner. Eu morava com o Lenny. Quando eu cheguei em casa, eu contei para o Lenny que eu havia lido esse texto, coisa e tal, que eu tinha me interessado muito por fazer esse espetáculo, e que era um espetáculo, a ideia já era de homens vestidos, uma família de mulheres, porém com vestidos de mulheres com pernas cabeludas, bigode, barba, essa coisa. E o Lenny achou aquela ideia interessante. Ele falou, nossa, mas quem são esses? Né? Ele, inclusive, falou, tem um grupo em São Francisco, The Croquettes, que eles têm uma coisa meio parecida, mas eles são mais uma banda, mas é uma república também, eles se vestem de mulheres, isso e aquilo, eles são geniais. Ok, eu quero conhecê-los. E aí eu levei o Lenny a Santa Teresa para conhecer o Wagner, né? E ele se encantou, porque o Wagner era um cara genial, com uma cabeça incrível, o texto era muito bom, ele achou aquilo muito interessante, mas, sobretudo, o Lenny já foi com essa ideia pré-concebida, atores vestidos de mulher de perna cabeluda. Quer dizer, aquele texto, a questão do propósito de uma peça teatral, já não era mais o que interessava tanto a ele. Ele pegou a ideia e então... Se propôs a fazer o espetáculo, a dirigir esse espetáculo, né? E tem várias referências, né? Porque acho que nessa época estava chegando também um cabaré, não estava? Exatamente. Aí, logo que o Lenny entrou para o grupo e começamos... A primeira coisa foi o quê? Aula de dança. Botar todo mundo para dançar.
Então era dança, aula, aula. Nós tínhamos, você vê, são histórias incríveis, porque no piano, nós tínhamos o Pedrinho Matar, que ficava no piano da escola de dança, onde a gente ensaiava, na escola clássica, criando a música ao vivo. O Lene dizia, Pedrinho aqui, ó. Aí ele dava um contratempo lá no pé e coisa e tal. Aí o Pedrinho ia junto, é aqui, corta aqui, pá, faz aqui, em cima disso. E os dois foram compondo essa trilha, que inclusive está parte da trilha no espetáculo ainda hoje, a original, né? E nesse inteirinho aí surge o filme Cabaré, da Liza Minnelli. Vamos todos juntos assistir. A gente nem sabia quem era a Liza Minnelli. Sabíamos que era Júlio. Aí eu falei, não, a Liza é filha de Júlio, vamos assistir. Fomos todos juntos assistir o Cabaré. E saímos encantados, claro. E o Lene louco. Me lembro que a gente saiu dali, fomos para Santa Teresa, ficamos até o dia raiar em Santa Teresa, elocubrando, e o Lene tendo ideias e dizendo, é por aí, vamos misturar essa ideia desse carnaval carioca com esse cabaré, e a coisa então foi se construindo, né, muito a partir do filme da Liza. Agora você vê, bom, não quero dar spoiler porque acredito que você vai chegar lá, mas o destino, né? A gente assiste a Liza, a gente estreia esse espetáculo muito inspirados no cabaré, e depois lá na frente Liza Minnelli vem a ser a nossa madrinha. Você falou da construção das músicas. As músicas eram do Wagner ou do Lene? Não. De quem? As músicas eram composições do Wagner, que o Wagner compunha também. E a trilha? E a trilha foi composta. Então, essas músicas do Wagner, que existiam a melodia e a letra, porque ele não tocava nenhum instrumento, ele compunha assim, muito intuitivamente, dentre elas a que virou o tema, que é o Zizi Croquetes, as internacionais, era tudo do Wagner. Aí o Pedrinho Matar, então o Lene joga na mão do Pedrinho e o Pedrinho Matar começa a musicar. O Pedrinho é que dá essas melodias todas, né? Então, todos os temas, os hits, assim, são do Wagner Ribeiro. Vingativa também, que acho que as Frenéticas gravaram, não foi? Vingativa, depois as Frenéticas gravaram Vingativa. Do Wagner tem o Cris e Darling também, que as Frenéticas gravaram, né? Porque aí ele também vai se firmando como compositor, também com o sucesso do Dizzy, ele vai compondo outras coisas e acaba tendo esse grande sucesso através da Vingativa, né? Vocês estrearam mesmo no Rio? Aí nós estreamos no Rio porque o Lene estava ensaiando um show na Boate Pujol, Messier Pujol em Ipanema, que era a boate, assim, o máximo, né? Na época no Rio de Janeiro. Era do Miele, não? Não era do Miele, era do Alberico, que era o dono. Mas o Miele e o Boscoli que escreviam e dirigiam os shows que aconteciam lá. Digamos que o Messier Pujol foi uma transferência do Beco, né? O Beco passou a ser o Messier Pujol, já num outro estilo. Saiu de Copacabana, foi para Ipanema, já tinha dança e coisa e tal. Aí foi chegando a Valéria Travesti, Rogéria, fazia aqueles mixers de shows na linha do Miele Boscoli. E grandes cantores e tudo. E o Lene se apresentava bastante lá. Então o Lene estava ensaiando um novo show. Show esse que ele pretendia me colocar como bailarino dentro, né? Aí o Lene conversa com o Miele, diz, bicho, eu conheci uma turma incrível, muito loucos, isso e aquilo, eu quero que você conheça eles, e de repente vamos colocar eles, vamos fazer um cabaré aqui no Pujol e tudo mais, e o Miele diz, ok, traz eles aí para eu ver, né? Foi quando se deu aquela história que no documentário é contada também, o próprio Miele conta, que o Lene armou, ele botou a gente, todo mundo dentro do Pujol já fantasiados, com roupas da Elke, maravilha, porque a gente não tinha nem figurino, nada, aí a Elke, que era muito amiga do Wagner e tudo, que levou o que a gente, lá no espetáculo eu mostro, né, o baú da Elke, né, com vários modelitos e maquiagens e tudo mais, então nós nos maquiamos e ficamos dentro da casa, espalhados pela casa, assim, pendurado no lustre, aqui e ali, e o Lene esperou o Miele na porta, isso foi de manhã, 10 horas da manhã, na porta da boate. Quando o Miele chegou, o Lene estava sentado, e aí o Miele falou, o que foi, bicho? O que aconteceu? Aí o Lene falou, pô, não dá mesmo para confiar nesses caras, ninguém apareceu, isso, aquilo. Aí o Miele, pô, mas como assim? Não sei o que lá. Aí o Lene, pois é. Aí o Miele, então vamos embora, vamos entrar e vamos ensaiar o nosso show.
Aí quando abriu a porta, nós atacamos. Croquet. Aí o Miele se descabelou. Ficou louco com aquele visual. Falou, o que é isso? Vocês não chegaram então a fazer aquele outro cabaré que você disse, os cara Casa Nova? Não. Não fizemos, porque aí o Lene, o Lene então conversou com o Miele. O Miele foram ali então. Ali o Miele falou, traz eles pra cá. Good night, ladies. All ladies, good night. It's time to say goodbye. Good night, sweet ladies. Ah, ladies. E vocês, bom, chamou a atenção da classe artística em peso. Todo mundo queria conhecer, ver, conferir de pertinho o espetáculo. E vocês, depois, São Paulo. Sim, aí nós fizemos esse grande sucesso no Pujol. E do Pujol nós viemos para São Paulo também ainda boate. Né? Porque o Messias Pujol era uma espécie de uma boate de show, né? Com mesas e coisa. Aí nós viemos para o Tom Tom. A boate Tom Tom em São Paulo, que o Roberto nos trouxe, assistiu lá e nos trouxe para São Paulo. E também estourou num grande sucesso, né, o Tom Tom. E foi no Tom Tom que o Sábato Magaldi, o crítico, assistiu e fez uma crítica excelente, finalizando a crítica dizendo, eles merecem um teatro. Aí corta para Benê Mendes, que tinha o Teatro 13 de Maio, então nos convidou para estrear no Teatro 13 de Maio. Vocês estavam finalizando a temporada do Hoje é Dia de Rock. Vocês, o grupo surgiu em 72, 71? Final de 71, lá no Rio. Final de 71. Aí 72, ficamos lá pelo Rio e viemos final de 72 para São Paulo. Quando vocês foram censurados mesmo? Isso 74. Aí depois da temporada do Teatro 13 de Maio em São Paulo, que foi um grande sucesso, aí voltamos para o Rio para fazer teatro no Rio, porque não tínhamos feito até então. Aí fomos fazer o Teatro da Praia, no Rio de Janeiro. Grande sucesso também, a gente já estava uns 6 meses em cartaz, quando aconteceu da censura proibir o espetáculo. No primeiro momento, acho que a censura estava mais incomodada com os figurinos, não é? Porque, enfim, eram homens, né? Como a gente já falou aqui, com figurinos, às vezes só uma tanguinha, uma sunga ou as bundas de fora, né, Ciro? É. E aí a censura pediu o quê? Para crescer ali 3, 4, 5 centímetros, mas, assim, existia, não é? Na música também, na letra, acho que vocês não pensavam em fazer algo político, mas tinha também, não tinha essa questão ou não? Tinha, claro, estamos aí em pleno regime militar, então a ideia do Wagner mesmo no começo era o que a gente pode fazer, levar para o palco e de driblar esse regime e não sermos presos, desaparecer como tantos, né? Então vamos fazer essa coisa meio carnavalesca, homem vestido de mulher, que já é uma coisa do carnaval carioca, então não tem censura para isso, não é? Porém, claro que por trás disso havia o Wagner, era um cara muito idealista, havia toda uma questão política, sim, no sentido de uma forma muito inteligente, né? E, digamos assim, disfarçada, porque não era aquele teatro panfletário como se vinha tendo até então, assumidamente político, né? Mas a política estava presente na medida em que eram 13 homens de perna cabeluda, bigode, barba, fortes, vestidos de mulher, e, como você está dizendo, de bunda de fora, porque a gente usava tapa-sexo, então havia toda uma sedução ali dentro daquele trabalho que enlouquecia tudo e a todos, né? Que foi exatamente onde eles se detiveram, assim, para chegar nesse lugar de proibir. Atentado à família, aquelas coisas porque ali, não tinha, né? Não tinha o texto não provocava. O texto era humor, né? Mas a atitude, né? O negócio ali era a ideia e a atitude libertária que foi disseminando, que os jovens, o Dizzy virou um movimento, porque as pessoas passavam a ir nos assistir
vestidos de Zicroquetes, tinha um espetáculo na plateia e um espetáculo no palco. E isso foi crescendo, crescendo, crescendo. Então você ia para as noites, tanto aqui em São Paulo quanto depois no Rio de Janeiro, você ia para as boates, ia para as noites e você via assim, um monte de Zicroquetes. Os brechós nunca faturaram tanto, né? E aí os caras perceberam que estava se formando um movimento ali grande, né? E muito apoiados por Caetano Veloso, por Chico, por Gil, por toda essa turma que ia nos assistir, né? Então, naquela época era isso, né? Tipo, dispersa, tá começando a juntar demais, isso está virando movimento. O momento que vocês decidem, né? Porque vocês foram convidados gentilmente a deixarem o país, e aí foram, né, a questão do exílio, né? Vocês foram e vocês decidiram mesmo por resistir até um certo ponto, porque vocês fizeram uma turnê de despedidas, que tinha até esse nome mesmo, a Despedida do Brasil, não é isso? Foi. Em São Paulo, né? Maria de la Costa acho que ajudou vocês a levantar uma grana. Vocês tomaram essa atitude, essa iniciativa mesmo de parar com os shows aqui e aí seguir fora para a Europa, com medo? Sim, porque a polícia já tinha entrado, o DOPS já tinha entrado na minha casa, tinha me levado preso. Estava eu, Lene e mais dois, Rogério Baiar. Soltaram o Rogério Baiar, ficamos eu e o Lene, passamos a noite lá. Essa noite tivemos que suspender o espetáculo no Teatro da Praia, porque eles ainda não tinham censurado. Isso foi antes ainda de acontecer a censura, mas eles já estavam no nosso encalço, já estavam, né? Eu já via movimentos, eu morava num apartamento térreo, no Jardim Botânico, de frente, e eu já via movimentos de carro parado na porta do meu prédio, enfim, até que aconteceu isso. E depois, em seguida, nessa mesma semana, nós fomos censurados, né? Aí foi quando se deu, que o Cláudio Tovar foi dar o depoimento, enfim, porque ele era o único que tinha um terno, precisava ir de terno ao DOPS. E aí, cara, não tinha saída. Nos reunimos e falamos, pô, vamos embora, vamos sair fora, a gente tem que sair fora daqui. Como? De que jeito? Com que dinheiro? Porque vivia-se de bilheteria, né? As bilheterias eram ótimas, ok, dava para nos sustentar, vivíamos razoavelmente bem. Mas daí para comprar passagem para a Europa, para onde, como? Bom, tínhamos um contrato que era o Patrice Calmette, que é um grande fotógrafo francês, um promoter dos maiores da França, que havia nos assistido no Rio de Janeiro, havia feito uma sessão de fotos com a gente. Eu já tinha voltado para Paris, a Liza Minelli já tinha nos assistido no Teatro da Praia também. Enfim, não, vamos embora. Lá a gente contata esse pessoal e vê o que faz, né? Foi quando, então, a Maria de la Costa gentilmente nos propôs essa temporada aqui no Teatro Maria de la Costa, com toda a bilheteria revertida para a gente. E foi desse dinheiro, foi uma loucura no Teatro Maria de la Costa, porque o Brasil inteiro soube que o Zicroquetes ia embora fugindo da ditadura, porque estavam sob ameaça. Veio gente do Brasil inteiro, para você ter uma ideia, Danilo, eles quebraram o portão de ferro da porta lateral do teatro, ali, Maria de la Costa, o público, eles derrubaram aquele portão para entrar, porque estava lotado. A gente no palco e uma garotada passando pelo meio do palco porque entraram pela vasculhante do banheiro, sabe? Uma loucura, né? E do lado de fora, batalhão de choque. Tiveram que chamar batalhão de choque. Então a gente fazia o espetáculo lá dentro com os militares ali fora, né? Uma tensão nunca vivida igual. Vocês foram de navio para a Europa? Aí nós compramos passagens num navio italiano, Eugênio C, e fomos de navio, compramos as passagens na terceira classe, porque na primeira e a segunda não dava, então lá embaixo, né? Já quase no casco. E vamos embora, cara, uma aventura, né? 15 dias, ao mesmo tempo que havia essa tensão, isso tudo, mas tudo era uma festa, porque a gente tinha esse espírito anárquico, assim, de fazer de tudo, festa, alegria, tudo virava uma balada interna, né?
Causaram no navio, né, Ciro? Mas cara, o navio é um capítulo à parte. Nós causamos nesse navio que você não tem ideia, não tem ideia. Entramos pela classe C lá embaixo, no final da viagem a gente já frequentava a classe A, B, as festas, tudo, não é? Causamos verdadeiramente no navio. O navio quase afundou com os Dizzy-Croquettes lá dentro, né? E aí, inicialmente, Portugal. Desembarcamos em Portugal, em plena Revolução dos Cravos. E aí depois, então, Paris, né? Que vocês foram para Paris. Você falou da história da Liza, eu quero saber o seguinte. A Liza conheceu o trabalho de vocês ainda no Brasil. Sim, no Brasil. Ela assistiu no Teatro da Praia. Ela estava em turnê aqui, é isso? Sim, ela estava fazendo estava em turnê, estava fazendo um espetáculo e no extinto Hotel Nacional, né? Teatro do Hotel Nacional. E alguém levou-a para assistir o espetáculo, né? E ela ficou louca com o espetáculo. Ficou louca, se apaixonou pelo Lene, e aí o Lene começou a dar aulas, ela ia lá no Teatro da Praia de tarde. Imagina, a gente chegava para fazer o espetáculo, para se aquecer, estava lá a Liza Minnelli, com as duas bailarinas dela, fazendo aula com o Lene. E aí fala no documentário de vocês, ela fala, né, que ela teve aulas, que essa parte o Lene ensinou para ela. Sim. E então ela já saiu do Brasil amiga do Lene, né, e admiradora da gente. Foi quando em Portugal, então, a gente acionou lá o Patrice Calmettes em Paris. E aí o Patrício já reuniu uma turma, né? Tem essa história que o Cláudio Tovar conta também no livro dele, que ele lançou agora também, que é muito boa, porque alguém precisava ir a Paris para encontrar com o Patrício para uma reunião sobre a possibilidade de nos levar para Paris. E aí essa reunião foi marcada no Café de Flore, ali na Saint-Germain, e quando o Tovar chega para essa reunião, estavam o Patrice Calmettes e Mick Jagger. O Tovar ficou mudo, não sabia o que dizer, entendeu? Porque o Patrício já estava reunindo essa turma aí para juntar forças e dinheiro e tudo para nos levar. Agora, toda essa história que a gente contou aqui, ela é contada, né, dessa maneira mesmo viva nos palcos, no palco do Teatro Itália, aqui em São Paulo, na Avenida Ipiranga, 344, com um espetáculo musical que se chama Dizzy-Croquettes Sem Censura, né? Então lá o ouvinte vai ter a real dimensão mesmo das coreografias, né? Desse encontro que a gente falou na Embaixada de Marte em Santa Teresa, depois a projeção, né? Para quem não conhece ou não se lembra ali das coreografias do Lene Dale, conhecer um pouco mais dessa família, quem é a mãe, quem é a tia, quem é a irmã, tudo isso em Dizzy-Croquettes Sem Censura, um musical que realmente conta como foi desde a origem, não é? Até o fim dos Dizzy-Croquettes. Até a princípio 27 de julho, uma curtíssima temporada. Eu vou passar aqui o site que compra os ingressos, né? Porque simpla.com.br, lá você digita Dizzy-Croquettes Sem Censura, você já acha a página, consegue comprar os ingressos, porque tem sábados e domingos, né? Tem alguns horários diferentes, então o ouvinte fica por dentro, só seguir essa página, ou então no Instagram, @Dizzy-Croquettes, croquetes com 2 T's, Dizzy-Croquettes, Dizzy-Croquettes no Instagram, tem lá também as fotos de divulgação, a temporada, o depoimento de quem já passou para assistir, né? Muita gente que já foi lá ver vocês, a Fafá de Belém, a Cláudia, tanta gente que passou ali pelo palco do Teatro Itália, pela plateia, né? Vendo vocês no palco, e além disso, passar aqui do Ciro Barcelos, hein? Seguir as novidades do Ciro, que ele não para, Ciro Barcelos. Isso. Barcelos com um L só. Então, Ciro Barcelos. Não deu tempo de falar, porque é sempre muito assunto. Mas o ouvinte certamente vai lembrar também, a gente aí fecha com isso, mas o ouvinte certamente vai lembrar também do Ciro na abertura do Fantástico, né? A Globo comemorou agora 60 anos, relembrou algumas aberturas, né? Alguns programas históricos, e um deles foi do Fantástico, que você fez o bailarino saindo da água, né, Ciro? Ali aquela coreografia era minha, né? Dos bailarinos todos dançando em cima do Grand Canyon, né? E também eu saía das águas, eu virei, porque aquela abertura teve muito sucesso, né? Ganhou prêmios no mundo inteiro, e ela ficou 6 anos em cartaz, bateu um recorde, assim. E eu virei o garoto do Fantástico,
né? Porque era muito engraçado. Eu entrava na praia, eu viajava, fazendo show, coisa e tal. Em Recife, eu me lembro que eu fui mergulhar na praia. Quando eu levantei da água, tava todo mundo fotografando. Ficava todo mundo esperando. Eu mergulhava e ficava esperando eu sair da água, cara. Virei o garoto Fantástico. Eu trabalhei bastante tempo na Globo, né? Com coreografias pro Fantástico e tudo. Eu tive essa caminhada também, né? Com shows, coreografei Gal Costa no show Fantasia, o Ney no Homem com H, que agora tá em cartaz, esse filme maravilhoso, né? Rita Barbosa. Esse esplêndido. Enfim, então tem muita história por aí, né? Mas que todos possam assistir, gente, corram. Olha, temos esse mês de julho, depois não sabemos ainda qual é o destino do Desi-Croquetes, mas até final de julho estamos lá, os sábados e domingos, no Teatro Itália. É uma oportunidade de ver um integrante original ali em cena, Ciro Barcelos. Ciro, o papo sempre é muito bom, muito gostoso, passa rápido. Brigadíssimo e volte sempre, viu? Danilo, brigadíssimo também a você, a Band, a todos. É um prazer enorme sempre estar contigo. Até a próxima, um beijo.